Antes, porém, a igreja está feliz com a presença do pastor Moisés. Vamos dizer amém? Amém. Em pé, recebamos então o nosso amado pastor, pastor Moisés Leopoldino. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler um texto em Lucas, capítulo 15. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu vou deixar os meus agradecimentos. Minha gratidão a Deus por estar aqui nessa escola bíblica. Deixo o meu fraternal abraço e sincera gratidão ao pastor Elias Camilo, ao pastor Paulo de Tarso, fazendo assim extensivos meus agradecimentos a todos os obreiros e irmãos. Minha gratidão a Deus pela liderança desse lindo e grandioso trabalho, pastor Uri, pastor Alexandre, e agradecendo a Deus pela vida do pastor Gilberto, meu grande amigo, nos fez o contato, e parabéns a todos vocês que estão participando deste momento tão especial na presença de Deus. Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler um texto muito conhecido, um texto áureo, o que vocês já estão acostumados. Versículo de número 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, essa escola bíblica de adolescentes e jovens, eu queria trazer um texto que tem muito a ver com o tema, com o tempo, com o momento que nós estamos passando. Todos aqui já ouviram uma mensagem sobre o filho pródigo. O texto de Lucas, capítulo 15, fala de 3 coisas perdidas. Fala de uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho perdido. Repete comigo: ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido. Qual a diferença? A ovelha, se os irmãos lerem o texto, ela se perdeu do rebanho e ela não conseguiu ir para casa. Ela se perdeu no caminho, não conseguiu chegar em casa. A dracma conseguiu a proeza de conseguir estar perdida dentro de casa. E o filho saiu de casa para se perder. Graças a Deus que a ovelha foi encontrada, a dracma foi achada e o filho voltou para casa. Sempre que nós vemos uma mensagem, pastor Uri, acerca do filho pródigo, o entendimento que a gente tem é que é apenas para as pessoas desviadas do evangelho, as pessoas que não são crentes. E, na verdade, a parábola do filho pródigo fala muito mais do crente do que do descrente, até porque o texto está falando de um filho. E não é qualquer pessoa na Bíblia que é chamado de filho. Para ser chamado de filho, tem que aceitar a Cristo. Porque somente aquele que o aceita recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Quando nós lemos a passagem do filho pródigo, nós percebemos que o filho pródigo é muito inteligente. O filho pródigo é muito... Vamos lá, eu chego lá, paciência, vamos lá. O filho pródigo é muito... Quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Pastor Alexandre, o filho pródigo era tão inteligente que ele conhecia de direito, e olha que poucas pessoas conhecem seus direitos. Provavelmente você não conheça 10% dos direitos que você tem. O filho pródigo, ele era bom de matemática, ele sabia até a parte da fazenda que lhe pertencia. E ele também sabia que se fosse até o pai,
e ele requeresse essa parte que lhe pertencia, o pai, pastor Paulo, o entregaria. E o filho pródigo era muito inteligente, e para saber de tudo isso, tinha que ser inteligente. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação não é com a inteligência. Até porque ser inteligente é bom. É bom ser inteligente ou não? O problema é querer ser mais inteligente do que o pai. Nós estamos tendo uma crise muito grande, principalmente na nossa igreja, no nosso país, na nossa nação, porque eu estou hoje diante da geração mais inteligente que a igreja já teve. Nenhuma outra geração foi mais inteligente que vocês. Nem a sua avó, nem o seu avô, nem os seus pais tiveram acesso a tanto conhecimento como você. No seu tempo, a tecnologia está avançada. Dificilmente exista um jovem que não esteja na idade de estudar, que não esteja cursando uma faculdade, um curso técnico. Antes, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você tinha que procurar alguém que lecionasse teologia. Você tinha que procurar um professor de teologia, você tinha que achar um teólogo na igreja. Hoje, você está pregando no altar e tem diversos teólogos na nave da igreja te ouvindo. Nós somos a geração da inteligência. Nós somos uma geração que temos muito acesso ao conhecimento. Pastor, e a inteligência é prejudicial? Não. Talvez você está pensando assim, pastor, se o filho pródigo era inteligente, por que ele cometeu tanta tolice? Porque talvez você esteja confundindo inteligência com sabedoria. A inteligência está aqui. A sabedoria está aqui. A inteligência é daqui. A sabedoria é de lá. A minha preocupação é que a inteligência está sobrando e a sabedoria está faltando. Vou te provar. Você é muito inteligente, fala 2 idiomas, está na faculdade, lê muitos livros, sabe falar bem, tem um português apurado. E quando precisa de um conselho, você procura a sua avó, que nem na escola foi, que nem lê sabe. Você vai falar com a tua mãe, que tem muito menos conhecimento que você, mas tem a sabedoria que você não tem. Eu vim aqui hoje dizer que o que é de cima ainda é maior do que o de baixo. A sabedoria é maior do que a inteligência. E a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus porque Ele dá de graça. Quem quer receber sabedoria de Deus? Mas vamos entender isso aqui. Pastor Uri, quando o filho pródigo vai até o pai, ele sabe que a parte da fazenda é dele e realmente é dele. Quando o pastor Alexandre ele vai até o pai, ele diz assim, olha, o senhor me entrega a minha parte. Eu vou perguntar e os irmãos vão responder. Estou chegando lá. A parte que ele pediu para o pai era dele, sim ou não? Sim ou não? Era dele. Mas quem cuidava? Quem administrava? Quem tomava conta? Quem protegia? O que era dele estava na mão de quem? O problema de querer ser muito inteligente é achar que é tão inteligente de ir até o pai e dizer para o pai, pai, eu não quero o que é meu na tua mão. Eu sou inteligente para administrar o que é meu. E eu tenho uma notícia para dar para os jovens e adolescentes aqui. Se a administração sair da mão do pai, por mais inteligente que você seja, você vai à falência. Porque na mão do pai funciona melhor do que na sua. Você concorda com isso? Diga glória a Deus. Vou colocar aqui uma vírgula. Eu só quero que vocês me entendam. Nada do que eu estou dizendo aqui é uma ofensa. É só um alerta. Nós somos a geração da inteligência. Sim ou não? Eu quero saber por que na geração dos mais inteligentes, na gestão dos mais inteligentes, os divórcios é mais e não menos. Os milagres são menos e não são mais. Por que a gestão dos inteligentes está sendo pior do que a dos leigos? Por que os pastores que eram semi-analfabetos teve uma gestão espiritual muito melhor do que a nossa, que somos super inteligentes? Por que na gestão deles Jesus batizava mais? Curava mais? Salvava mais?
as conversões eram mais genuínas. Nós temos que ser humildes, pelo menos, para reconhecer que a nossa gestão é pior. Nós temos que ser humildes, pelo menos, para reconhecer que o nível espiritual nosso é pior. Nós temos que ser humildes para reconhecer que na gestão dos inteligentes tem menos santidade, tem menos pureza, tem menos batismo, tem menos salvação. Nós temos que entender por que a geração dos inteligentes não funciona melhor do que a geração dos leigos. Por quê? Porque a impressão que eu tenho é que quem sabe mais depende menos. Você vai encontrar uma moça da tua idade, com você não vai acontecer, porque você não é só inteligente, você é sábia. Quando você encontrar uma mocinha de 15, 16 anos desafiando a mãe, dizendo quem vai escolher meu namorado sou eu ando com o que eu quero, eu faço o que eu quero. Daqui a pouco você vê uma menina que foi criada na igreja, mãe solteira, apanhando de um vagabundo, sofrendo, entrando por vias, por ideologias. Por que isso, pastor? Porque ela é tão inteligente que a mãe não pode dar conselho, o pai não pode falar, o professor da escola dominical não sabe ensinar. Tem gente que é tão inteligente só porque lê uns livrinhos, só porque tem uma culturazinha, só porque tem um portuguesinho bonitinho. Você está achando que você é inteligente demais? Cuidado para você não ir à falência. Deus está dizendo, eu quero controlar a tua ida, sua volta, sua vida, sua decisão, seu relacionamento, o seu sim, o seu não. Quem vai deixar na dependência de Deus aqui, diga glória a Deus. Levanta comigo as mãos aos céus, toda a juventude, todos os adolescentes, todos os irmãos, levante suas mãos aos céus. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer, eu sei que é seu, mas deixa na minha mão. Eu quero cuidar da sua vida, eu quero cuidar do seu coração, eu quero cuidar do seu sentimento, eu quero cuidar do seu relacionamento, eu quero cuidar do seu namoro, eu quero cuidar do seu noivado, eu quero cuidar do teu ministério, eu quero cuidar da tua família. Quem vai deixar na mão do Pai, dê glórias ao nome de Jesus. A administração de Deus é melhor do que a nossa. Eu vou dar um exemplo para vocês o que é depender. Jovens, a maioria tem carteira de motorista, os adolescentes talvez não tenham idade ainda, mas a maioria dos irmãos e irmãs tem carteira de motorista. Quando você vai tirar a carta de motorista, você tem que fazer legislação, psicotécnico, sim ou não? Aí você faz o psicotécnico, a legislação, teste de rua, baliza. Você sabe dirigir. Quem tem carteira sabe dirigir, sim ou não? Ou pelo menos deveria saber. Aí você entra no carro. Você está viajando lá para a minha terra, pastor Paulo. Lá para Minas Gerais. Aí você entra no carro. Você sabe dirigir ou não? Sabe. Aí você entra no carro. Antes de sair, o que você faz? Obrigado. O que você faz? E para que você ora? Não é Deus que vai dirigir? Não é o anjo que vai dirigir? Por que você ora para viajar se quem sabe dirigir é você? Porque mesmo sendo inteligente, você não confia em você. Você confia em Deus. Então quando você pega no volante, você diz, Deus, eu estou no volante, mas é o Senhor que está na direção. Eu quero que só quem depende do Pai levanta as mãos aos céus. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida esta noite. Deus está dizendo, deixa eu controlar suas decisões. Deixa eu controlar o que é seu. Deixa eu controlar suas amizades, seus relacionamentos. Deixa eu controlar suas redes sociais. Deixa eu controlar teu namoro. Deixa eu controlar teu noivado. Deixa eu controlar teu sentimento. Tem alguém entendendo o que Deus está falando essa noite? Dê glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Adolescente, ajuda esse moço, essa moça que está do teu lado. Diga para ele assim, deixa na mão do Pai que é melhor do que na sua. Aleluia. Na mão do Pai é melhor do que na sua. Não, irmãos. Eu vou chegar lá, eu prometo. Mas eu quero que vocês me expliquem. A gente não pode maquiar. Não. Não tem razão, não tem cabimento, não tem lógica. Alguém que ouve falar de santidade todo dia não conseguir ser santo. Não tem cabimento, não tem nada que explique uma pessoa que conviva num ambiente sagrado,
que ouve uma palavra sagrada, não conseguia andar em obediência. Por quê que tem tanta gente falida na fé? Por quê que tem tanta gente caída espiritual? Por que tem tanta gente em pecado? Por que tem tanta gente na impureza? Por que tem tanta gente na carne? Porque tem gente tão inteligente que quer fazer reforma na Bíblia. Tem gente tão inteligente que diz que agora ele está certo e a Bíblia está errada. Tem gente tão inteligente, mas tão inteligente, que começou a achar defeito no autor da palavra. E de vez em quando você vai achar alguém colocando dúvida. Mas quem depende de Deus diz: Deus, se tiver alguém errado aqui, sou eu, a palavra está certa. Levanta comigo a tua Bíblia, levanta, todos os adolescentes, todos, levanta comigo a tua Bíblia. Elebaracere comenências. Levante a tua Bíblia, onde você estiver, na faculdade, na escola, no trabalho, no metrô, no ônibus, na viagem, onde você estiver, esta é a tua bússola. Esta é a tua bússola. É ela que te ensina, é ela que te admoesta, é ela que te aconselha, é ela que diz o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Você concorda com isso? Com a tua Bíblia na mão, dê glórias ao nome do Senhor. Vasso de cantarábia, nuvem erga sobre a... Tem glória a Deus aí, adolescente? Tem glória a Deus aí, moça? A geração dos inteligentes tem que dar uma satisfação para a geração dos leigos. Você me dá uma explicação. Me dá a minha parte. Eu quero a minha parte. O pai disse: rapaz, tem certeza? Eu quero. Na multidão dos conselhos se vence a guerra, irmãos. Eu tenho pregado o evangelho, pastor Gilberto, por mais de 2 décadas. E eu estou tendo um grande problema com os inteligentes. É proibido ser inteligente? Não, pastor. Mas tem inteligente que nem adorar, adora mais. Ele é tão inteligente que ele passa o culto dando nota. Tem gente tão inteligente que ele consegue achar um erro na nota de quem tocou, uma desentoada na voz de quem falou. E tem uns que são tão inteligentes que quando o pastor diz: quem vai trazer a palavra é o presbítero, aí ele diz assim: esse analfabeto vai pregar para mim? Você está inteligente demais, rapaz. Cuidado que o Espírito Santo é maior do que você, viu? Cuidado porque o Pai sabe mais do que você. Você está achando que sabe muito, mas você sabe pouco. Você consegue levantar a tua mão para dar um glória a Deus? Mas o filho pródigo cometeu um segundo erro. Pastor Uri, a Bíblia diz que o filho pródigo, quando pega a sua parte, ele muda para um país distante. Para onde ele vai? Vamos lá bem forte. Ele vai para onde? Que necessidade tem alguém querer mudar para outro país? Pastor Paulo, por que ele não mudou para o bairro vizinho? Para a cidade próxima? Sabe por que ele mudou para um país distante? Porque todo país tem pelo menos 3 coisas. Diga comigo: idioma, lei, cultura. Você pode repetir? O filho pródigo não concordava muito com o ambiente, com o idioma que se falava no país do pai. Porque crente não fala gíria, irmão. Crente não fala palavrão. Crente não fala indecência. Você conversa com um crente 2 minutos, ele sem Bíblia, você sabe que ele é crente. Ele está falando, ele fala misericórdia, ele fala Jesus, ele fala Deus. O linguajar dele denuncia. Ele entra na escola, ele entra na faculdade sem Bíblia, só com a mochila nas costas. Alguém olha e diz: você é crente, né? Você é crente. Nós
nós temos um idioma, nós temos uma forma de comunicar. Nós temos um jeito de falar. Só que na casa e no país do Pai também tem lei. Eu queria chegar aqui. Na casa do Pai tem o quê? Tem gente que quer ser filho de Deus, mas não quer ter lei. Tem filhos de Deus, vou falar. Tem gente que quer ser filho de um Deus que não tem lei. Ele quer ser um filho libertino. Ele não quer um Deus que impõe lei. Pastor, Deus quer perder um filho? Não. Mas entre perder um filho e mudar a lei, ele perde o filho. Porque Deus não vai ficar fazendo emenda na Bíblia para agradar meia dúzia de gente, não. Deus não vai ficar tirando versículo da Bíblia para um grupo congregar, para o outro grupo gostar, para o outro grupo aceitar, para o outro grupo dar. Ah, se parasse de pregar isso, a gente ia ser crente também. Se parasse de bater nisso, a gente... Não. Na casa do Pai tem lei. No país de Deus tem lei. Ele é um Deus de estatuto, de preceito, de leis. Você pode dar glória a Deus porque tem lei? Eles querem só o Pai da graça. Deus não quer perder filho, não. Mas na terra de Deus tem lei. Paulo diz que quando nós aceitamos o Evangelho, nós também aceitamos a forma que o Evangelho foi imposta sobre nós. E que forma é essa, pastor? Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem roubava não rouba mais. Quem matava não mata mais. Veio para Deus tem lei. Tem. Na casa de Deus tem lei. Pastor, eu não concordo, porque eu sou assim. Eu não concordo porque eu gosto disso. Se você gosta ou não gosta, irmão, Deus não tem nada a ver com isso, não. Ele põe uma lei, diz isso pode, isso não pode, isso não é. Isso é permitido, isso não é. Acabou. A lei é dele. Esses dias um irmão chegou para mim, lá na Paraíba, e disse para mim assim: pastor, o senhor vai acabar sendo preso. Eu disse para ele: tem problema não, todos os apóstolos foram presos. A maioria dos profetas morreram. Eu não estou aqui para desrespeitar a autoridade, não. Mas eu tenho uma coisa: a minha Constituição é essa. Essa Constituição aqui para mim está acima de todas. E eu não vou deixar de pregar o que está aqui, porque alguém fez outra lei aqui embaixo dizendo que eu não posso falar o que está aqui. Eu não vou deixar de falar o que Deus mandou, porque alguém proibiu de eu falar o que Deus mandou. Não, eu não vou parar de falar. Eu não vou parar porque a Constituição de Deus é a verdade. E contra ela não tem argumento. Você pode dar glória a Deus por isso ou não? Então eu tenho um apelo para a igreja: não vamos afrouxar, não. Não vamos amarelar, não. Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos, maltratados e vos matarem por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós. E grande é o vosso galardão. Quem está com Deus aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Negócio é esse que não pode falar mais, irmão. Não pode falar mais, que tem um grupinho que se revolta. Pastor, tem um grupo aí que filma, hein? Tem um filme que grava. Filma. A gente não se importa com isso não, meu irmão. Deus escreveu e está escrito, ninguém apaga. Você pode tirar da página. Eu quero ver tirar da eternidade. Só que na casa de Deus, além de ter idioma e ter lei, também tem cultura. Tem o quê? Cultura. Nós temos uma cultura, sim ou não? E que cultura nós temos? Uma forma de se vestir, de se portar, onde frequentamos, onde não frequentamos, onde vamos, onde não vamos, com quem andamos. Eu prego, irmão, muito na região do Nordeste e do Norte do país. E um dia uma senhora parlamentar me parou no final do culto e disse: pastor, eu não gostei da mensagem. Eu disse para ela assim: quem disse que eu estou pregando para a senhora gostar? Não tem nada a ver com isso não, hein? A senhora não gostou, não? Eu estou aqui para... Quem tem que dar joia para mim depois do culto é Deus, não é a senhora não. Ela disse: é porque o senhor tocou num assunto aí que me ofendeu. Eu disse: o senhor está falando de quê? Eu quero que o senhor prova na Bíblia que nós temos... Falei: olha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Primeiro, se a senhora está achando que eu sou radical, a senhora errou, porque eu não sou. Eu não sou radical, eu sou conservador. Radical não. E ela estava querendo que eu entrasse na questão de uso e costume. Eu falei: eu não vou entrar. Eu sou evangelista, irmã. A igreja tem pastor.
Eu não estou aqui para falar o que não é para me falar, não. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Tem coisas que tem a pessoa certa para falar. Mas já que a senhora está me perturbando, eu estava vendendo material, eu falei, a senhora está me atrapalhando, dona. Ela está me atrapalhando, mas eu vou dar uma palavra para a senhora. Ela disse assim, onde está na Bíblia a forma de uma mulher só... Como que uma mulher pode ser chamada santa? Eu falei, aí a senhora está muito fácil. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Diz assim, que as santas de Deus. As santas de quem? Lembrando aos irmãos que a carta de Pedro não é uma carta a um local, é uma carta universal, é uma carta pastoral. Que as santas de Deus, as santas de quem? Serve para os santos também. Que as santas de Deus se vistam, não estou falando de uso e costume, não estou falando de calça, de saia, de cabelo, tamanho de cabelo, de esmalte, de brinco, não estou falando nada disso aqui não. Eu estou dizendo que as santas de Deus, está na Bíblia, as santas de Deus se vistam como as santas de Deus se vestiam. Então quer dizer que não existe uma forma da santa de Deus ser hoje e a santa ser antes. Santa é santa. Aí ela disse para mim assim, e como que eu posso saber? Eu disse, nem precisa de pastor, nem precisa de professor de escola dominical, nem precisa de marido falar, de pai, mãe falar. Só tem espelho em casa? Ela disse, e qual a mulher que não tem espelho em casa, pastor? Eu falei, então tá certo, quando a senhora se arrumar para ir para o teu gabinete, quando a senhora for se arrumar para ir para a faculdade, para a feira, para o shopping, a senhora vai se vestir, vai para diante do espelho, vai dar uma voltinha e vai perguntar, espelho, espelho meu, uma santa se vestiria como eu?